nós vamos refletir um pouco sobre a história de José. Sabe, uma história bem conhecida. José, filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito. Ela se passa, nós sabemos que ela se passa nos capítulos de Gênesis 37 ao capítulo 50, com exceção do capítulo 38. Mas nós não vamos ler toda, vamos só comentar e depois vamos ter uma aplicação sobre ela depois. Bom, a gente começa com a história de José, ele tendo uma vida boa, sabe? Ele era um dos irmãos mais novos, ele era o filho preferido de seu pai e ele tinha vários privilégios, coisa que seus irmãos não tinham. Primeiramente, nós vemos que esse momento da vida de José foi um momento alto da vida dele, certo? Mas depois nós vemos que os irmãos de José tomam raiva disso e aí eles resolvem se vingar dele. E aí eles vendem José para ser escravo em terras estranhas. Nós vemos aí que a história de José teve um momento baixo. Então ele desceu do alto que ele estava da vida dele para o baixo. Só que ele foi chegando lá, ele chegou no Egito e aí um homem muito rico e poderoso, cheio de posses, chamado Potifar, o comprou. E aí ele se tornou servo de Potifar. Só que José foi se destacando tanto que conquistou a confiança de Potifar. E ele se tornou administrador de todas as posses de Potifar. Então, de baixo que ele estava, de escravo, ele se tornou algo muito alto também. Então, nós vemos que ele desceu de alto, foi para baixo de novo, depois foi para alto. Só que aconteceu um fato que a mulher de Potifar, ela teve sérios interesses por José. E aí teve um dia que ela foi tentar alguma coisa com ele e ele fugiu. Ele não podia fazer isso. E aí ele acabou deixando sua capa para trás e aí nós vemos na história que a mulher de Potifar acusa ele e ele vai preso. E aí, desse momento alto da vida dele, ele abaixa de novo. Só que, para finalizar essa história, ele interpreta um sonho do rei e aí ele acaba se tornando governador de todo o Egito. E aí acaba esse ponto da história dele. E ele acaba num ponto muito alto. E aí nós vemos, foi de alto para baixo, de alto para baixo. A vida de José parece uma montanha russa, certo? A gente pode comparar isso com a nossa vida também. Às vezes a gente vive momentos altos, momentos baixos. Parece uma montanha russa também. Mas sabe qual é a diferença da nossa vida para a vida de José? A vida de muitas pessoas para a vida dele? É que José, o tempo todo que ele esteve com a vida dele cheia de altos e baixos, quem foi que esteve com ele o tempo todo? Foi Deus. Ele esteve ao lado de Deus o tempo todo durante toda a jornada da sua vida. Então, nós sabemos que José teve todos esses altos e baixos. Mas onde é que foi que terminou a vida dele? No alto, né? E é assim que nós devemos terminar a nossa vida. E é assim que nós devemos levar de lição para a nossa vida essa história de José. José teve altos e baixos, isso é normal na vida de alguém. O inimigo faz isso. E na nossa vida não é diferente. Acontece altos e baixos na nossa vida também. Mas o que a gente vai deixar para ser o final da nossa vida? O alto ou o baixo? Ao lado de Deus, todo o fim da nossa jornada vai ser alto. Com certeza você quer o final da sua vida como o de José, certo? Então vamos orar agora para que isso aconteça na nossa vida? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai de amor e que quando nós deixamos o Senhor ficar do nosso lado, o Senhor sempre vai estar lá nos ajudando. Nós sabemos que a nossa vida é uma montanha russa, mas nós te pedimos que ao longo dessa montanha russa, que nós possamos estar sempre do seu lado. Ao lado do Senhor, nós vamos estar sempre no ponto alto. E que ao final da nossa vida, que o Senhor possa estar sendo o alto da nossa vida. Nos abençoe neste dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.